Fala, galera. Ué, E aí? que E isso? Já aí, tá filmando, filho? Caralho, não rola É que a gente resenha, sempre troca nada? umas ideias boas no início, assim, sem gravar, daí se der merda, eu corto. Que isso? Porra, não rola já nas Não, câmeras já? mas relaxa, que qualquer coisa a gente corta. Não E tem... aí, como é que tá? E aí, Lucas, como é que tá? beleza? Tudo na paz? Tudo Ué, tranquilo. Nossa, hoje deu tudo errado, velho. Eu fiquei em jejum para fazer os exames, né? Porque eu acho que eu volto a treinar hoje. Daí eu queria ver os exames, tipo assim, depois de 2 semanas zero treino, já tem um mês, assim, sem hormônio nenhum, sabe? Antes de dar qualquer tipo de treino, né? Eu queria tu tá nenhuma zero hormônio? inflamação para ver Zero, os zero exames. total? Oi? Tu tá zero hormônio total? Eu não consigo nem aplicar, né, viado? Ah, mas aí tu pede pra Não, alguém, não? não. Mas Ele não consegue, ele é, não consegue, se aplicarem nele, ele deixa. não, mas que nada. Eu parei, tipo assim, minha última ligação foi no Canadá, vai ter um mês, assim, que eu tô 000. E aí, eu quero ver como é que vai estar, sabe? Só que aí, tipo assim, voltando da Praia do Forte, a gente bateu o carro, aquela porra lá, Hum, o caminhão veio e, man, dá um susto. Eu tava sem cinto, né? Eu tava no banco de trás. Na hora, tipo assim, eu larguei o celular, hum. agarrei no banco, tá ligado? Com medo, né? Mas ainda bem que não deu nada. Daí eu cheguei, tipo, no laboratório, às É. meia, que é quando fechava, tá ligado? Aí eu dei uma chorada lá e o cara liberou, e aí eu fiz a coleta. Então logo menos a gente vai ver. Eu tô curioso. Porra, eu já queria falar coisa que eu não posso falar, tu vai ter que cortar. Sério? Bom, mas pode falar Sério, que eu edito, se for o caso. Mas eu então paro, tu pera. vai ter que cortar essa parte. É melhor parar. Pera. Deixa eu ver se dá pra dar pause aqui no bagulho. Ah, dá pra dar Deve pause. dar. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio aí, episódio 35, acredito eu. Se não for 34, mas acho que é 35. Hoje o Luan não se fez presente, não sei por quê. Ele falou que passou mal a noite inteira, vomitando, diarreia. Ah, falou? Ele falou, mas assim, Hum. ele não falou se vinha ou não, ele meio que sumiu. Bom, deixa eu fazer as honras aqui. Temos um convidado novo hoje, é o Lucas. Lucas Azendi, é do Nordeste. Faça a sua própria introdução. Mas para quem não sabe, ele é um dos melhores coaches do Nordeste, quem tem mais gente aqui por cima. E Farmacêutico também, né? é, É, então, obrigado aí, né, pelo elogio. E sou farmacêutico, né? Me chamo Lucas Rezende, como foi falado. Trabalho como coach desde 2015, então são uns aninhos aí de experiência, né, no meio. Já tenho algumas vivências, preparo uma galera aqui da Paraíba e região também. E é isso, né? Basicamente é isso. Estamos aqui no mesmo caminho, na mesma caminhada, preparando atletas. Vocês também, o, o Cello, né? É atleta também. Eu não sou atleta, mas já botei um físicozinho de praia, como tá aparecendo aí na tela. esse aqui é o Tem seu filho, né? alguns trabalhos. Aí dava para ir para praia, né? Não tem nada próximo de palco. Tu tem? Eu Mas, acho que você tem um Instagram dos seus atletas, não tem? cara, eu até tinha montado, sabe? Mas larguei de mão. Aí tô postando nesse meu pessoal aí mesmo. Tá fazendo tudo junto mesmo, foda-se. CBCM, Isso aí são caralho. alguns meninos CBCM. que. Tem alguns meninos aí que são iniciantes, né? Que a gente leva para alguns campeonatos Sim. mais regionais, né? Aí é o primeiro atleta que eu tive, que é o Elton, que inclusive passou pelas mãos do Cello também um tempo. Ele foi seu primeiro atleta? Eu não sabia. Foi sim, primeiro atleta lá em 2015. Quais são Muito os bom seus ele. títulos de mais destaque assim na carreira, se você souber de cor? Então, cara, hoje é os que a gente vai levar pro Arnold, né? Agora que é de fato o Elton, que é esse aí que você estava mostrando, e Sim. tem o Wagner também, que é um men's físico muito bom. Não, mas assim, eu não tô falando É de aquele que tu atleta, mandou, né? é aquele que tu mandou lá no grupo? Isso. E Ah, tá. Mas eu tô perguntando os seus títulos de mais destaque, assim, se é que você lembra, né? título, É. cara, eu acho que as maiores conquistas assim foram alguns overalls de regionais, né? Aqui em Recife mesmo. Bati na trave algumas vezes aí na Bahia. E acho que a última classificação que foi uma das que mais surpreendeu foi de fato o Wagner no Olímpia Amador, né? Ele ficou em terceiro lugar A Men's Physique, né? No Pro na Qualifier. Men's Physique. Isso. E o Elton ficou em segundo ano passado Isso, o Elton ficou em segundo na Expo, né? Sim, sim. Perdeu para Chiclé.
Bom, infelizmente você aparentemente tem tanto poder de Instagram quanto eu, ou seja, uma merda. Mas assim, como eu já te acompanho há um tempo, eu É. sei do seu trabalho, sabe? E para quem não conhece, né, vai acompanhar, a gente postou no Instagram aí. E ele é o futuro Adam Abbas aí do Brasil, ou melhor, o primeiro Lucas Rezende. Mas, enfim, fala um pouco daí do que você começou no bodybuilding, o que é que te levou para essa área, enfim, um pouco da história. Então, cara, tudo iniciou, né, quando eu tava ali em meados de 2010, 2011. Era um garoto franzino e era bem satisfeito com o meu corpo. E aí, de fato, comecei a entrar na academia, musculação, comecei a treinar. Só que naquela época a gente não tinha tanto acesso à informação, não tinha acesso a profissionais como tem hoje, né? E aí o que é que acontece? Comecei a treinar, comecei a tentar me alimentar melhor, não tinha noção sobre isso e fui me frustrando, né? Com os resultados que eu estava tendo com relação a mim mesmo. Então, eu iniciei ali com 1,75 m mais ou menos na musculação, com 15 anos, e eu tinha 49 quilos. Então, Pô, imagina como eu era magro, cara. Era muito magro. Então, fui me frustrando, e aí o que é que eu fiz? Cara, deve ter algum caminho aqui que eu não conheço, deve ter alguma coisa que eu posso melhorar no treino, na dieta. E aí comecei a estudar de fato por fora, né? A gente tinha muito acesso à informação em fórum. Tinha fórum hipertrofia, tinha alguns outros fóruns de fora também em inglês, né? E vídeo em YouTube era muito pouco. Então, eu fui começando assim em 2011, 2012, 2013. Ainda estava ali no ensino médio, né? Terminei o ensino médio com 16 anos. E quando terminei o ensino médio, aí comecei a comprar livros de nutrição, de farmacologia e comecei a estudar, de fato, isso por fora. E aí, quando chegou em 2015, comecei a preparar o primeiro atleta, que foi o Elton. Ele topou, né, fazer essa experiência comigo. E desde então, a coisa só veio crescendo devido aos resultados muito bons que eu consegui com ele, né? Então, ele tinha um físico X, a gente conseguiu, com o pouco de conhecimento que eu tinha, melhorar absurdamente. E, assim, isso foi visto, né, por todo mundo da região. E as pessoas começaram a me procurar cada vez mais. E aí o trabalho foi fluindo, né, até hoje. A coisa foi crescendo, foram chegando mais atletas. Aqui sempre foi uma região muito carente, assim, de profissionais voltados para essa parte do fisiculturismo, né? Então, eu me destaquei muito dessa forma, fazendo esse trabalho com atletas, né? Também trabalho com pessoas que são recreativas, que não têm pretensões competitivas, mas o trabalho de mais destaque assim começou de fato com o Elton em 2015 ali e foi só crescendo, né? Se você descer aí no Instagram dele, eu acho que você consegue pegar uma foto bem do início, o que engraçado é foi o que eu vi no primeiro seu campeonato que a perfil gente aqui. fez. Eu te perguntei assim, qual que são os seus títulos de mais destaque, e aí você não soube falar muito bem, mas tem no seu perfil. Vocês têm 14 overall, sabe? Eu Enfim. tenho 14 overais, né? Dentre, assim, eu não seleciono, teve overall de um campeonato que teve mais destaque, teve de outro, eu coloco lá. Inclusive, de cabeça eu não lembro quais são os 14, mas eu contabilizo. Título, Overall é assim, overall, né, Lucão? título mesmo de categoria eu não conto, porque já passou de 300, 400, não sei, tem demais. Acontece muito tipo assim, num mesmo campeonato você ganhar umas 6, 7 categorias, né? Sim. E levar um overall, ou às vezes não. Tu Rapaz, tem quantos atletas, mais ou menos? Cara, hoje ativo, eu tenho cerca de 30 atletas. em competição. E tem algum em preparação para algum campeonato grande por agora? Tem o Sim, Wagner? sim. O Wagner WN, o Instagram dele, Deixa eu ver. puder compartilhar aí. Ele vai no que? No Arnold? Ele vai no É. Arnold. E tem o Elton também. Que dia que vocês chegam lá em São Paulo? Tu vai também, né? Vou sim, eu pretendo chegar na quarta-feira. Não lembro o dia exato, mas a gente sempre viaja dessa forma, né? Chegando um pouco Dia antes, 12. para dar uns 2 dias assim até a pesagem, né? Porque Qual que aí é o dá tempo Instagram da gente dele? fazer algumas manipulações. Wagner com Sim. WN, eu acho que é isso. É um cara que tem uma linha muito boa para Men's Physique, né? Precisa amadurecer em alguns pontos, mas é um físico que me agrada bastante. Tô achando essa porra, não. Depois você olha aí e me Deixa eu ver manda. se eu, Que daí eu deixa eu ver mando. se eu consigo te mandar aqui.
Mas sim, a princípio, só para, né, esclarecer, a gente resolveu fazer o podcast de hoje sobre dois assuntos. A gente vai falar sobre hormônios, e ninguém melhor que um farmacêutico, né? Principalmente alguém que eu sei que tem um bom conhecimento. E sobre o Arnold, pelo que a gente começa falando. Vamos deixar Neto escolher o que a gente fala primeiro, porque ele vai embora antes. E a gente vai continuar depois. Então, o que a gente quer falar antes aí sobre o Arnold ou sobre... Vamos falar sobre hormônio, cara. Certo. Bom, um grande problema é que ontem eu abri a caixinha terminou o tempo e eu esqueci de tirar print das perguntas, né? Não sei se você... É só você pegar, ir no Thiago. arquivo. Vai no Não, mas aí arquivo. você consegue rever as perguntas? Acho que não, né? Consegue? Sim. Consegue. Vai nos arquivados, history arquivado, e você Assim, vai se ver lá. vocês tiverem alguma, já vai falando aí. Eu não abri caixinha, porque vocês tinham aberto já, o Luan abriu também, acho. Vou pegar aqui. Ele me mandou o perfil do cara aí, só pra gente dar uma divulgada no atleta dele, que tá em rumo ao Arnold agora. Eu acho que eu lembro desse cara no Olímpia, velho. Ele subiu com Com o Vini, né? o Vini Fisic e com o outro maluco lá que ganhou. Eu falo que querem ser tudo, porque ela Travou tudo, velho. Eu quero foto de Fala pau. de novo, André. bodybuilder. Tá travando, filho. Pô, o maluco não tem uma foto do palco, velho. Ele faz uma mídia bem ruim, bicho. Bem ruim. Inclusive, eu reclamo bastante com ele sobre isso aí. Ah, não tem Eu foto acho que ele do tem palco. nos destaques, lá em cima. Será? E lá. Deve ter alguma coisa aí. Bom, é melhor você arrumar e me mandar no WhatsApp, daí eu consigo mostrar aqui. Tá. Que tá fraco demais. E eu já reclamei com ele, bicho, compra um iPhone para tirar tuas fotos, é melhor. Deixa eu ver aqui. Tem várias perguntas aqui. Acho que uma boa pergunta, já para tirar de cara, que é o que mais me perguntam, é sobre Deca Base, Deca Only. E, inclusive, enfim, se você puder dissertar um pouco sobre isso no seu conhecimento, se você gosta, se você não gosta, por que as pessoas fazem, por que faz sentido, por que não faz. O que você puder falar aí, na sua opinião, seria bom de... Até para mim aprender, porque eu sei bem por alto, não é algo que eu costumo fazer, bem raro eu fazer. Nunca gostei muito da ideia, não conheço ninguém em alto nível, assim, além do Moraes, né, hoje em dia, que faz, mas, enfim, eu imagino que você tem um pouco mais de teoria por trás, então, o que você pode falar sobre. Que tá melhor? Então, posso falar, né? Fala. O que é que eu acho sobre essa questão de Deca Base, né? Não é Deca Only, diferente. Então, tem algumas pessoas que, de fato, se beneficiam muito com relação à incidência de colaterais androgênicos, né? Porque a gente sabe que a nandrolona, ela tem uma androgenicidade mais baixa do que a testosterona. Inclusive, o metabólito secundário, que é o resultado da conversão, né, ali através da enzima 5-alfa-redutase, também é menos androgênico. Então, o DHT, a dihidrotestosterona, ela é mais androgênica do que a dihidronandrolona, né? Então, muitas pessoas que sofrem alguns colaterais androgênicos, como queda de cabelo, acne, sobretudo, pessoas que fazem uso recreativo, né? Não estou falando tanto de atletas, porque tem atletas que, de fato, eles não vão ligar para esses colaterais. Ah, tá caindo cabelo, não ligo. Ah, tá dando um pouco de acne, não ligo. Dependendo do nível da acne, pode atrapalhar no palco, óbvio. A pele fica feia. Mas muitas pessoas se beneficiam nesse sentido, né? De dentro de um protocolo, em conjunto do uso das duas substâncias, utilizando a nandrolona, de fato, como base, gerar um perfil androgênico ali do conjunto menor, né? Então, eu vejo vantagem, de fato, nesses casos em específico. Mas pessoas que, de fato, não têm problema no uso de testosterona, eu não vejo por que fazer, certo? Então, Sim. basicamente, eu penso dessa forma. Agora, uma coisa que, tipo assim, né, no início, quando a gente começa a ler sobre hormônio, etc., a gente sempre foi preocupado com, né, cortar o eixo, ficar broxa e o caralho. E o que você acha disso quando o assunto é Deca Only? Tipo, só Deca? Não Justamente. acontece Então, esse tipo de coisa? algumas pessoas com a DECA only, elas de fato não sentem tanta alteração na libido, né? Mas algumas pessoas, como eu, inclusive, se usarem apenas DECA, de fato, tem redução da libido,
fica com o psicológico um pouco afetado também, uma indisposição, e aí é onde entra uma substância mais androgênica, e aí seria a própria testosterona ou até derivados de DHT diretos, né? Como oxandrolona, Sim, sim, um sim. estano. Só que o estano não seria tão aplicável porque não é uma substância muito saudável assim a médio e longo prazo, né? Mas aí entra uma substância que tem mais afinidade ali pelo receptor androgênico, consegue se ligar com mais força para exercer essa função, né, de melhoria de libido, de um pouco mais de agressividade, disposição. Então, eu, particularmente, para 99% das pessoas, não acho interessante a Deca Only, Não o sei se uso de mulher, né? apenas de Deca, né? Sim. Exceto mulher, né? Exceto É, mulher. Mulher é válido. mas eu Mas concordo com para isso. homem, não, né? Eu nunca tive ninguém que fez Deca Only, sabe? Deca base, tipo assim, talvez uma das pessoas, mas de maneira geral, como você falou, tendo a preferir testosterona mesmo. A teste. Eu tenho essa preferência, né, da testosterona também, exceto nesses casos de caras que têm muito colateral androgênico, né? Aí a gente pode tentar manipular dessa forma, utilizando um pouco mais de nandrolona do que de teste, né? Deixando a testa ali em 100 por semana, ou 200 a cada 15 dias, em média. É interessante. Ah, Mas se a gente for olhar também, cara, nos atletas ali dos anos 80, 90, eles faziam muito isso, de fato, de usar uma quantidade de deca maior, né? Então, isso aqui veio à tona nos últimos 2 anos, mas é a galera querendo reinventar a roda, né? Não é novidade É. nenhuma. Isso E, é coisa como que a já maioria foi das feita, coisas. e como a esse maioria das argumento, coisas. e esse argumento aí, Lucas, tipo, porque o Arnold fazia assim, porque eu não sei quem fazia assim, mas será que se eles tivessem o acesso que a gente tem hoje, eles não fariam diferente, né? Exato. Não quer dizer que porque os caras fizeram aquilo, era o melhor, né? Não. Não, foi Eu tenho duas pessoas que fazem assim, mas para tu ver, é muito pequeno. André, Gabriel, tá muito ruim Então, esse áudio, se cara. bobear é seu fone, cara, com pouca Provavelmente, bateria porque de novo. você não tá travando. perdão. Show. Pronto. Pronto, você quer que você Vai falou? lá. Não, eu falei que tem, tipo, duas pessoas de tantas, assim, que eu tenho que usam, que façam por preferência, que realmente muda e não tem colateral. Mas para tu ver, a proporção é muito pequena de pessoas que se dão bem. Sim. Uhum. Bom, acho que sobre esse assunto já tá claro, né? Basicamente o que a gente sempre fala. Quem tem muita sensibilidade ruim para texto ou que se incomoda com os colaterais, talvez faça sentido, né? Fazer um deck base. E quanto a Uhum. esse argumento aí, tipo assim, a galera de antigamente usava e que não sei o quê. Velho, uma coisa que para mim, eu até falei sobre isso ontem no Instagram, né? É que hoje o fisiculturismo é um esporte muito aberto, sabe? Tanto, né, para a sociedade de maneira geral, quanto o acesso que as pessoas têm à informação e tudo isso, e as quantidades de pessoas que praticam esse esporte. Então, assim, antigamente eu já até tive essa discussão com o Stefan, né, anos atrás. Porque assim, quando eu comecei com o Stefan, né, isso foi em 2017, 2018, eu falei para ele, velho, eu quero um físico clássico, sabe? Por que que esses caras dessa época têm esse físico e os de hoje em dia é um pouco diferente, etc. E como que eles conseguiam chegar nesse ponto com menos tecnologia, né? Assim como o Ronnie Coleman mesmo disse. E o que o Stefan falou é que Hum. antigamente, velho, o número de pessoas que eram de fato praticantes do esporte, sabe, que chegavam no alto nível, no pro level, enfim, muito tempo atrás, tinha uma genética muito diferenciada. E como hoje tem muito mais pessoas praticando esse esporte, é muito difícil a gente encontrar essas genéticas que realmente se destacam assim, sabe? Então é por isso que, tipo assim, os poucos nomes que tem antigamente, todo mundo conhece, né? Porque são pessoas que nasceram, né, fazendo um duplo bíceps já. Mas as pessoas têm que se ligar nisso também, sabe? Não é porque eles faziam antigamente que a gente tem que ignorar, né, o que há de informação nova hoje em dia. E é o que o Neto falou, né? Muitas vezes, com as informações de hoje, talvez essa galera que era muito boa ficaria ainda melhor, sabe? Uhum. Você acha que é, tipo, pela proporção de pessoas e atletas, então? Tipo, como antigamente tinha pouco atleta, só ficava, tipo, os das melhores genéticas, e aí hoje, Sim, como sim, tem, tipo, sim. atleta pra cacete, E Uhum. hoje pouca genética É, a destacam de proporção é fato, sabe? diferente. É, É isso, né? Eu penso dessa forma. Assim, antigamente se destacava quem tinha realmente potencial, né? pois é, exato. É isso que... Hoje pessoas que são medíocres, geneticamente falando, não é que são medíocres como pessoa, mas medíocres
Genética. potencialmente, geneticamente falando, elas conseguem atingir um certo alto nível ali e até se destacar. Porém, antigamente não. Se você fosse medíocre geneticamente, você não chegava lá, se frustrava, abandonava. E aí, de fato, filtrava só quem tinha esse potencial de ter um físico muito diferenciado. Então, a tecnologia evoluiu tanto que hoje até pessoas que não têm esse potencial conseguem chegar lá, né? Claro que não chegam no topo. No topo, de fato, é quem tem uma genética muito propícia a isso, né? É porque a gente fala, velho. Mas facilitou, Tu facilitou. pega, tu pega, sei lá, o primeiro e o segundo do Olímpia, velho. Os caras vão ter o melhor acesso a tudo, né? E, enfim, tanto de bomba, de dieta, tudo isso, de academia, de treinador, o caralho. Mas, velho, se os dois acertarem 100%, quem vai ganhar é quem tem a melhor genética, né? Não é quem Fato, é o voa que mais. diferencia um do outro. Uma pergunta que já é bom tirar essa do caminho também, que é super perguntada. E nisso, acho que pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes. Mas a pergunta é: insulina sem GH em dosagem baixa, algum benefício? O que você acha? Então, cara, em Botando um pouco dosagem aqui, baixa, para fazer cortou aí teu microfone, ficou mutado. Ele falou para continuar falando, para seguir. Ah, então, insulina em dosagem baixa, o que é que eu acho? Acho que não tem necessidade nem serventia algum. Agora, sim, algumas pessoas, e já tive experiência com essas pessoas, se beneficiam de uma dosagem um pouco mais suprafisiológica, né? Então, tem alguns caras que têm, entre aspas, né, falando aqui a grosso modo, um metabolismo muito acelerado, tem uma absorção de carboidratos. Não é que seja insuficiente, mas que a insulina consegue potencializar, e aí a gente consegue, de fato, um melhor rendimento de treino, consegue um pump melhor, que eu costumo dizer, né, ao pessoal, ó, esse pump que vem da insulina não quer dizer que teu músculo cresceu aquilo. Ali é uma deposição maior de água, de nutrientes e tal, de resíduos, mas a grosso modo isso no médio prazo pode ajudar no off-season, por exemplo, né? Você está irrigando ali o músculo com mais nutrientes, está de fato ativando mais fatores de anabolismo, né? Fatores de hipertrofia. Então, algumas pessoas se beneficiam sim de insulina exógena sem GH, mas a grande maioria das pessoas, em vez de se beneficiarem, conseguem um acúmulo só de gordura e retenção, né? e bem Então, rápido. e bem rápido. Então, não é para todo mundo. É algo que, de fato, é 1 a cada 100 pessoas que se beneficia. E eu acho também que, tipo assim, o pessoal procura muito usar de a forma, não sei se é da maneira correta, mas, por exemplo, muito de acordo com, se eu estou comendo 100 gramas de carbo, tem que ser 10 de insulina. Eu não acho que tem que ser essa regra também, sempre. Uhum. E aí o pessoal acompanha muito a insulina relacionado diretamente ao carbo. Porque isso aí era até algo que era feito por médicos em pessoas que têm diabetes, que já não têm uma como é que eu posso dizer? A insulina, como é que ela funciona? Ela ativa ali o receptor GLUT4 e faz com que a glicose entre dentro da célula. O que é que acontece com o diabético? Ele não tem sensibilidade ali para que aquela insulina exerça aquela função. Porém, para quem é atleta, tem uma boa sensibilidade à insulina, tem essa função do receptor GLUT4 e dos outros glúteos também normal, a insulina ela vai ter uma potência muito maior. Então, você pensava para o diabético assim, cada UI de insulina para 10 gramas de carbo. Então, o cara usava ali, sei lá, 50 gramas de carbo, usava 5 UI de insulina. Só que, muitas vezes, o cara que é atleta e que usa 10 UI ali, por mais que ele faça uma refeição com 100 de carbo, ele já vai sentir uma hipo, porque ele tem uma sensibilidade à insulina muito maior. Então, muitas vezes não é necessário fazer essa conta e se prender a isso, né? Então, tipo assim, tem atleta que com 20 Lantus, que é uma insulina ultra lenta e que de fato não era para dar pico nem dar hipoglicemia, e que mesmo assim sente. Se passar um período sem se alimentar, vai treinar, no meio do treino sente hipoglicemia. E eu já vi isso acontecer na prática, né? Então a gente não pode se prender a uma fórmula exata, porque não existe. O corpo humano não é exato, né? Então Sim. cada indivíduo vai responder de maneira diferente.
Eu, por exemplo, eu já utilizei 75 I de Lantus, passei o dia de boa, sem comer. Usei, tipo, apliquei aqui 75 I de Lantus de manhã, passei o dia sem comer, fui comer às 6 horas da tarde e, tipo, não senti nada, tá ligado? Aqui Já são teve abordagens atleta diferentes. com Eu 21 acho que a ideia do Andriel é mais ou menos a minha ideia, né? De não usar a insulina para como se fosse ela a única a mover, entre aspas, o carboidrato. Né? Como se Sim. desse uma folga, de certa forma, para que o pâncreas não precisasse liberar tanta insulina para a quantidade de carboidrato a ser consumida. Sabe? Você usar como se fosse uma profilaxia, entre aspas, sabe? Para que a insulina tome conta de parte do carboidrato, caso você seja uma pessoa que precisa comer muito, mas E o você ainda pâncreas dê outra espaço parte. do seu corpo também trabalhar a insulina endógena, sabe? Acho que é mais ou menos essa linha que o André acredita que é o começo também. E eu já fiz até com algumas pessoas, eu não sei se vai fazer sentido para você. Tu sabe qual é a insulina Fiasp, né? Que ela é tipo super, super rápida. Eu acho que ela é até um pouquinho mais rápida que a uma log. De usar, pessoas usar após a refeição. Tipo, depois que acabou de comer, ela toma. Que aí meio que tipo deixa primeiro o pâncreas trabalhar normalmente e aí depois que você acaba de comer, meio que você usa ela Sim. um pouquinho. Até porque tem um delay, né? Entre você deglutir a comida e, de fato, aquela glicose chegar na corrente sanguínea, né? Então, é uma estratégia interessante dentre as várias que existem, né? Com insulina. Chegou o Luan, Dentre- tá vivo. Que isso, filho. Esquece a Fênix. Surgiu. Isso que acordou agora, mas não parece não, tá? Segue bonito. Fica feio nunca, filho. Esquece. Já acorda assim, tio. Pois é. Ele tá ouvindo? Eu já nem sei. Acho que ele não tá ouvindo, não. Ou ele Ele tá já no tá rindo. modo lento. Comecei a ouvir agora. Comecei a ouvir agora. O que vocês estão falando aí? Ouviu na hora certa. Eles E estavam você já falando da sua acorda beleza, bonito, cara. velho. Já acorda Já sorrindo. acorda bonito. Nem parece que vomitou a noite inteira. Passei a madrugada que nem um chafariz vazando pelos dois buracos. Ixi. Você comeu o quê, velho? Irmão, eu não comi nada diferente da minha dieta, velho. Minha mãe tinha deixado um feijão fradinho só, que foi feito no dia. Aí eu misturei com um pouquinho de arroz no pós-treino. Só. A única coisa diferente da minha dieta que eu comi foi isso aí. Aí comi minhas porra normal, fui dormir. Deu 4 horas da manhã, eu acordei querendo me cagar já. Porra, você acordar com, né? Com essa. Não é normal o cara acordar assim. Eu Eu só falei, acordo porra. assim, na real, mas enfim, né? É meu horário do dia. É o pato. Pois é. Porra, aí corri pro banheiro, velho. E fiquei. Até 10 horas da manhã, eu fiquei nesse vai e vem aí. Aí botei um balde do lado da cama aqui, porque eu já não aguentava mais levantar. Aí quando era só vomitar, eu vomitava no balde. Quando eu precisava sair pra andar, né? Pra poder ir pro vaso. Mas aí tá melhor agora? Enfim, tomei aí um remédio para segurar o rabicó aqui e outro para poder melhorar o enjoo. Ele pode fazer isso, Lucas? Pode. Deve. Agora, a gente tá falando sobre GH Mas- e insulina no momento. Mais o quê? Remédio para diarreia, bicho, é complicado, né? Porque a diarreia já é um mecanismo do organismo para eliminar alguma substância estranha ali, algum organismo, né? Aí a galera vai e toma o famoso Imosec para Não, eu tô parar. tomando. Eu comecei a tomar o Reproflor já, mesmo. Esse aí é Cloracil. um Mas, Reproflor curativo. e uma aguinha de Horácio. coco aqui. Pra gente Esse aí finalizar o tá- assunto de insulina, né? Acho que a gente não explicou, mas assim, por que? Acho que você falando bioquimicamente falando, talvez seja melhor para algumas pessoas que estão ouvindo entenderem o porquê de ter essa regra, entre aspas, de que só usa a insulina com GH, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas são da crença de que é para você não engordar. Mas eu imagino que seja devido à resistência insulínica que o GH causa em altas doses, eu não sei. Se você puder expandir um pouco melhor nessa parte aí de porquê que talvez seja benéfico até usar insulina quando as pessoas usam GH a partir de X dose, sabe? Uhum. Então, por dois motivos, né? De fato, rebater esse efeito hiperglicemiante do GH, né? A gente sabe que o uso de GH em dose mais alta e a longo prazo vai gerando uma diminuição da sensibilidade à insulina, vai aumentando a glicemia de jejum. E aí o uso da insulina é feito para rebater isso
e também pelo efeito cinético, né? A gente sabe que o GH ele vai atuar de diversas formas, sobretudo o que é que a gente busca principalmente com o uso do GH? O aumento do IGF-1. Então, além desse aumento do IGF-1, a gente também busca o upregulation dos receptores androgênicos. Então, o que é que isso vai gerar, esse upregulation? Então, você usa uma dosagem X de hormônio, de testosterona, enfim, qualquer hormônio esteroide que se liga nesses receptores androgênicos. O que é que o GH vai fazer? No longo prazo. Isso não é, comecei a usar GH hoje e amanhã já aconteceu. Isso é no longo prazo. Essa quantidade de receptores que os hormônios se ligam, ele vai começando a aumentar. Isso é o upregulation, né? Você vai começando a aumentar a quantidade desses receptores nas células e você, com uma mesma dose de hormônios, você consegue uma resposta melhor. Por isso que muita gente preconiza, né? Estou usando 6 UI, 8 UI de H por dia, aumenta a dose da testa ali para 1 grama, para 1 grama e 400. Porque, em tese, teoricamente, o seu aproveitamento de hormônios seria maior, né? Mas isso é algo que não acontece do dia para a noite, é algo que é progressivo. E o próprio uso de hormônios esteroides também gera esse upregulation, né? Sim, sim. Muita gente pensava o seguinte, eu vou fazer um ciclo aqui, vou parar de usar porque meus receptores estão sujos. Isso não existe, de sujar receptor. Muito pelo contrário. O uso de hormônios ele promove um aumento da quantidade desses receptores. Então, o uso crônico faz com que você, ao longo do tempo, vá respondendo cada vez melhor, né? Tá. Tchelão, como a gente faz aqui, que eu acabei aprendendo e hoje eu uso com todo mundo, não tem uma maneira mais fácil de você saber se você está com a glicemia alta ou não em jejum do que medir. Sim. E um aparelho medidor de glicemia aqui sai tipo $20, deve sair Eu coisa de 100. Aqui é 100 Então, contos. o que eu costumo fazer é pedir a glicemia para os alunos 2 vezes por semana, que não seja pós-refeição livre, né? Porque fica complicado, realmente sobe muito. Às vezes eu peço pós-refeição livre justamente para ver o quanto que está comendo, e a hora que eu vejo que está subindo demais, eu começo a entrar com um pouco de lantos e eu faço a mesma coisa no pós-treino. Se a pessoa está comendo muito no pós-treino, eu dou uma avaliada 1 hora depois do pós-treino e vejo quanto que está a glicemia. Se está tipo 110, aí eu entro com alguma rápida para tentar baixar de 100 aí, nessa aí do pós-treino. Então, acho que é a forma mais segura, porque a ideia também é controlar a glicemia, apesar do efeito sinérgico com o GH. Então, a gente medindo é certeiro. E aí a gente vê se a dose está certa, se precisa aumentar, se precisa baixar. Não fica esse tiro no escuro, sabe? Um UI para 10 gramas de carbo, etc. Eu lembro que com o Stefan, né, foi a primeira vez que eu tomei insulina, e assim, eu tomava pré e pós-treino. E ele mandava eu pedir a glicemia antes do treino, durante o treino, depois do treino e algum tempo depois da refeição pós-treino. Porque ele falava, né, tipo assim, se por acaso a gente está usando uma dose, que né, hipoteticamente é a dose certa devido àquele cálculo lá que né, as pessoas fazem, etc., mas que para você não seja a dose ideal, pode ser que você esteja fazendo o efeito contrário do que a gente quer e terminar fazendo tipo, uma glicemia muito forte e transformando, catabolizando proteína para virar açúcar, né? E Sim. muita gente, né, não sabe disso. Então, assim, é importante estar medindo a glicemia sempre. Inclusive, eu até aproveitar, né, se Luan, por muito tempo, acho que até hoje, tem algum fenômeno que acontece com ele que a glicemia em jejum está sempre alta, independente do que ele faça. Eu não sei se você quer descrever qual que é o quadro para ver se o Lucas tem alguma possível opinião. Tá. Já tem. Isso é desde que eu comecei a querer ser fisiculturista. Então, quando era só dieta, já dava alterada. Quando virou dieta e bomba, ela continuou dando alterada. E minha glicemia em jejum, ela sempre está ali entre 95 e 110, 115. Ela nunca está o que seria o normal para a maioria das pessoas. Em Só que preparação, em aí, off, é em sempre assim, Léo? preparação, sempre assim, sempre assim. Então, na minha humilde cabecinha aqui, né, que eu comecei a pensar, bom, eu comecei minha vida de atleta muito cedo mesmo. Com 6 anos eu já competia. E outras modalidades, né? Inclusive, eu comecei na natação, e a gente sabe que natação é uma parada que tem
uma demanda energética muito grande. E eu lembro de ter várias crises de hipoglicemia. Assim, saía do treino de natação, ia tomar banho, meu técnico me achava no chuveiro lá, jogado no chão, que eu apagava por hipoglicemia. Então, eu comecei a pensar que o meu corpo, ao longo do tempo, foi desenvolvendo alguma forma de lidar com essas crises de hipoglicemia. Então, não sei se talvez um cortisol mais alto, né, para manter ali a euglicemia, algo que o meu corpo começa a produzir para evitar que a minha glicemia durante o sono caia muito, porque é só durante o sono. Eu saí, o laboratório é do lado da minha casa. Então, eu saí, fiz o teste de curva glicêmica, e assim, 1 hora depois da ingestão da dextrose, minha glicemia já estava com 65. Saiu de 180 para 65. Minha sensibilidade à insulina sempre foi muito boa. O máximo que a minha insulina bateu, que foi numa época que a gente empurrou quase 8.000 calorias aí durante 6 meses, o máximo que a minha insulina bateu foi em 9 ponto alguma coisa. Nunca passou disso. Então, tá sempre entre 2 e 8, 2 e 8. Então, não é problema de sensibilidade à insulina. Eu fiz os testes de anticorpos também, para ilhota pancreática e um outro que eu esqueci o nome agora, para detectar se já havia alguma produção de anticorpo para um diabetes tipo 1 tardio, e não tem. Então, arrastei tudo que fosse possível, mas não tem nada que justifique, e minha glicemia, quando eu acordo, ela está sempre de 100 para lá. Eu faço cardio em jejum, ela às vezes sobe. Eu termino o cardio, ela subiu 6 pontinhos, 8 pontinhos. Eu como qualquer coisa, meia hora depois, puf, cai para 80, cai para 70. Tanto que a minha hemoglobina glicada, ela tá sempre ali entre 4,7, quando dá alta dá 5,1. Então, o meu mecanismo de regular glicemia, ele é de alguma forma diferente do mecanismo de regular glicemia de uma pessoa Não, meu filho, normal. esquece, o bagulho é diferenciado. Velho, conversei com alguns médicos, conversei O com alguns Luan é amigos, né? aquele, Lucas, que tu tava falando que entre 1 e 100 usa insulina sem GH, é ele. Pronto, é um cara que Pronto. possivelmente iria se beneficiar, né? Pronto, com o Cello, a gente fez esse teste. Meu peso não subia de jeito nenhum, velho. Não subia. Eu chegava em 106 quilos, Travado. pronto. Travado. Comendo 8.000 calorias, fazendo 2 treinos no dia, fazendo um treino, tomando mais bomba, tomando menos bomba, não saía do lugar. Comecei a usar insulina, 6 UI pré, 6 UI pós-treino. 3 meses depois, 112 quilos. E num percentual de gordura ok, sabe? E sem GH. Então, e sem GH. Pois é aquela pergunta, né, que foi feita, será que é válido o uso de insulina sem GH? E aí pronto, o cara aí é um exemplo, né, que de fato foi benéfico para ele. Então, é um desses caras do 1 em cada 100, né, que se beneficia. Quando a grande maioria se prejudica, né? Sim. Acho que uma pergunta boa também, tipo assim, já nesse assunto de GH, é que fizeram aqui. O que você acha de usar, tipo assim, um ciclo só com GH e mais nada? Isso foi uma mulher que perguntou. Burrice. Você acha que existe benefício em só usar GH sem nada? Então, bacana, para a pele, para o cabelo e para as unhas. Mas para o resto. Não, já era, né? É um anti-aging legal, né? Mas Mas daí a pessoa vai usar tipo 2 UI só, É. sabe? Acho que coisa de 2 UI já tá ótimo, né, pra isso. Sim, muito. Para isso aí, 2 UI. 2 UI. Pele fica bem sedosa. Mas então realmente o que a gente quer com GH é uma melhor sinergia no ciclo, sabe? De uma maneira bem grosseira, falando. E outra pergunta é o que você acha de metformina? Cara, metformina, inclusive saiu até uns estudinhos aí, né, que prejudicava hipertrofia e tal. Cara, assim, eu acho que numa situação de uso, né, GH insulina, se tiver de fato bem ajustada, como o Neto falou, não tem necessidade de metformina. Não vejo necessidade alguma. Deixa metformina de fato para quem tem uma resistência insulínica, para quem tem uma necessidade clínica mesmo de usar. Eu não gosto, né? Tem alguns treinadores que gostam de usar, mas eu acho que é muito particular isso, sabe? Sim. Eu usei, a primeira pessoa que me passou foi o Matt, né, o Matt Jensen. E eu senti que a minha digestão não era a mesma. Não sei se existe uma explicação para isso, mas eu senti. É uma coisa minha. Cara, é o Tu seguinte, usou qual a metformina? Normal ou a lenta? Então, a metformina em si, ela tem uma incidência muito grande de problemas gastrointestinais, né?
piora muito a digestão. Por isso que aí lançaram o Glifage XR, né? Que é a metformina de liberação estendida, extended release. Não sei pronunciar direito. Sim, tá certo. Mas aí é uma tecnologia patenteada, né? Por isso que a gente não encontra a metformina XR genérica, a gente só encontra o Glifage mesmo. E isso aí diminui bastante a incidência desses colaterais gastrointestinais. Mas ainda assim tem muitas pessoas que sentem um prejuízo, mesmo com Glifage. Daí eu comecei a usar XR. berberina e eu gostei por muito de exemplo, berberina. eu com glifage, eu sinto problema intestinal, mas se eu usar a metformina normal, eu fico zerado. É sério. Eu vejo alguns casos assim, tem gente que não consegue, usa glifage e não fica bem, mas com metformina fica bem. Mas daí eu comecei a usar berberina só, sabe? E eu gostei muito de berberina, velho. Eu só deixo meio que distante do treino, por razões de MPK, mTOR, não sei o quê. Mas eu tava usando, tipo assim, 500 miligramas. Não, era 1 grama de manhã e 1 grama à noite, eu acho, que tava usando. Não sei. Mas eu usei isso no off e tava me sentindo muito bem, sabe? Não tava sentindo aquela sonolência bizarra quando eu tava no meu maior peso. Tem coisas que são muito particulares, né? É Mas, válido, né? E é muito pessoal, né? A escolha entre usar ou não. E com relação a resultado estético mesmo, eu acho que não é isso que vai fazer aquela diferença absurda. mas você, tipo, gosta de trabalhar com manipulado, com fitoterápicos, enfim? Alguns. A grande maioria, boa parte, é desnecessário. Aqueles Mas tem 2.000 manipulados que reais estão na de roda. votos médicos, né? É, aquela lista do nutrólogo, né? Nossa, não, aquele ali é foda, velho. Dá até pena. O ruim é que, tipo, muita gente não quer nem investir também, manipulado, tipo, não quer nem saber de usar nada. Aí é foda também. Não, tem uns que eu gosto também, sabe? Mas aquela lista de 2.000, R$ 5 que o nutrólogo passa, não. Não Ah, não. existe. Não, e Velho, de hormônio... Fala. tem muitas coisas que elas acabam, os fitoterápicos acabam servindo para indução do hábito e não o fitoterápico em si que resolve o problema, sabe? Tipo aquilo que durante muito tempo a galera falava, estava em alta, de água com limão e glutamina de manhã. Pô, a gente sabe que beleza, em alguma escala aquilo ali vai ajudar. Ok, tem benefício para o corpo? Tem. Justificaria o cara acordar mais cedo para tomar aquela porra e... Não. Mas, se já tá na rotina dele ali, ele quer fazer, vai, irmão, faz, tá tudo bem, isso aí não vai te fazer mal, não. Só que muita gente, velho, começou a acordar mais cedo para fazer, porque tinha que tomar de manhã cedo, né, e tal. Então, o cara acorda mais cedo, toma a porra dele lá, começa o dia dele mais cedo, e ele começa a seguir uma rotina, ele começa a seguir um padrão de comportamento. Então, ele acorda mais cedo, portanto, ele dorme mais cedo, ele se organiza para tomar a glutamina dele, daqui a pouco ele se organiza para cozinhar a comida, daqui a pouco ele se organiza para o horário do treino. Então, é uma coisa que vai criando um ciclo virtuoso, né? E aí, porra, você passa pro cara uma lista. Ele investe R$ 3.000 na porra do fitoterápico. Ele fala, não, peraí, pelo menos enquanto eu tiver o comprimido aqui, eu tenho que fazer valer esse negócio. Então, ele começa a fazer as refeições na hora certa, porque ele tem que tomar um fitoterápico específico depois de uma refeição específica. Ele começa a dormir mais cedo, porque ele tem que tomar uma porra de um fitoterápico que vai ajudar ele a dar uma relaxada perto da hora de dormir. Então, essas coisas, sabe, elas acabam ajudando na indução do hábito, Sim, mas o fitoterápico em si, ele tem a escala na qual ele ajuda é um negocinho muito pequeno, mas assim, o cara vai, muda o hábito e depois ele coloca na conta do fitoterápico, né? Quando na verdade Bem é uma isso. questão mesmo de... E tem uns caras que até falam também, não lembro se era Muzi ou Sardinha, dizia que o cara começa a usar um hormônio ali, e aí ele começa a se esforçar de fato muito mais no treino, na dieta, e aí atribui todos os resultados ao uso dos hormônios, né? Claro sim. que ajuda, a gente sabe, com certeza que ajuda. Óbvio. Mas se o cara tivesse sem fazer o uso e tivesse se dedicando da mesma forma que ele se dedicou quando começou a usar, né? Talvez o cara tivesse um resultado bem melhor. De hormônio não tem mais tanta pergunta. Tem uma aqui, eu acho que... Eu não sei nem como responder isso, mas se alguém tiver alguma opinião, que é qual dose você acha que é abuso? De você partir de quantos mg, sabe? Acho que é muito individual É e muito depende do nível individual. de onde você tá. É muito individual. Mas Eu eu... acho que se você está começando, você tinha que começar apenas com texto. Fala. Não, eu ia fugir do tema. Pode acabar aí. Eu tenho uma pergunta para o Lucas.
tipo assim, abuso é bem do indivíduo mesmo, né? O cello usando 600 miligramas por semana, eu não acho abuso, né? Mas se eu ver uma menininha usando 300 por semana de alguma coisa, eu já acho abuso pra caralho. Sim, com certeza. Dependendo. E Ô, tem. Não só pelo gênero, né? Mas pelo tamanho da pessoa, da É, desenvoltura, do nível de físico também, né? uhum. E tem algumas menininhas também que já são meninas. Já são meninas. o que você falou? E eu. Colocando. E sempre que a gente vai falar de dose, é importante entender que quando a gente usa qualquer tipo de droga, a preocupação são os colaterais, né? Então, se você está administrando uma quantidade alta de testosterona, por exemplo, você está administrando uma dose alta de testosterona e você está com medo dos efeitos colaterais que aquelas doses altas podem causar, ou no o quanto que aquela dose alta vai acelerar um efeito colateral que é esperado, né, ao longo do tempo. E tem pessoas que não têm colateral com, né? O cara tá usando 1 grama por semana. Tem Você colateral vai rodar exame. visível, né? É isso. Você vai rodar exame, você vai fazer tudo, o cara tá bem pra caralho. Você vai falar o que pra ele? Fala, pô, irmão, você tá abusando, essa porra aí vai te matar. Aí o cara começa a usar 300 miligramas por semana, brota uma porra de uma gineco nele lá. Ele vai falar, porra aí, ó, filha da puta. Fui te escutar e agora tô aqui. E eu tô dando esse exemplo porque, curiosamente, foi o meu caso também. Eu comecei, e aqui em Salvador, na época que eu e o Cello começamos, né, que ele ainda começou antes de mim, mas na época que a gente começou a se interessar pelo esporte, só tinha um coach praticamente aqui. E todo mundo que também era coach era porque começou com esse cara, né, era os Era filhinhos desse cara, árvore assim. genealógica, né? É Isso. igual. Hum. Exame externo. E aí eu lembro que, porra, sei lá, meu primeiro campeonato eu tava usando mais de 1,5 grama de droga, misturando éster de testo, misturando, enfim, não tinha porra nenhuma, não tinha gineco, não tinha, sabe? Primeira vez que eu fui fazer um exame de sangue, meu colesterol tava estragado, deu 9 no HDL. Agora, de efeito colateral mesmo, era o único. Eu não fiquei calvo, eu não tinha acne, eu não, sabe, nada que justificasse baixar as doses, digamos assim. Uhum. E aí, fiquei um tempo com esse coach, fiquei um tempo usando muita coisa, até que eu e o Thiago começamos a trabalhar, e aí ele falou, pô, irmão, né, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E eu lembro que a gente fez o nosso primeiro cruise. Meu primeiro cruise, 2 semanas depois, meu peito parecia uma laranja. Falei, olha que porra é essa, velho? Eu tô usando menos, eu tô fazendo tudo certo e eu tô começando a ter efeito colateral agora. Aí, pela primeira vez, meu cabelo começou a cair. Umas coisas que, ok, poderia argumentar. É porque você abusou durante um tempo e agora chegou a conta. Só que enquanto eu estava abusando, a conta não estava chegando. Então, né? Até que ponto a gente pode dizer, porra, é muito, é pouco? Eu acho que vale a pena sempre acessar esses colaterais, conversar com a pessoa. Hoje em dia, o conhecimento ele está mais ou menos nivelado, a gente fala isso aqui sempre, né? É. Todo mundo sabe o que é muito, o que é pouco, as drogas que se usam mais, as drogas que se usam menos. Então, dá para o cara ter parâmetros ali e falar, porra, beleza, vou pesar a mão mais um pouquinho aqui para ver o que dá. Ou então, vou ficar low dose mesmo aqui, porque eu não sinto nada e para mim tá bom e eu prefiro a Depende segurança. da finalidade e do período onde de fato você precisa pisar fundo ali no acelerador, né? Então, uma coisa é você falar isso para um cara recreativo, outra coisa é você falar isso para um cara que está há 4 semanas de um campeonato. Então, são contextos diferentes, né? Então, muitas vezes você diz, o cara está abusando aqui porque, de fato, ele tem um campeonato muito importante para fazer e que, se ele tiver numa dosagem menor, talvez ele não tenha uma resposta do físico como deveria, né? Então, claro que a chave, o segredo nunca é o abuso, né? Mas é necessário, às vezes, um aumento, né, das doses. Que seja no curto prazo, né? E no curto prazo, né? E é o que a gente conversa sempre, né? Por exemplo, algumas substâncias a gente sabe que elas são mais nocivas em alguns aspectos, né? Vamos exemplificar aqui, trembolona e estano. Eu não vejo ninguém que faz off com trembolona e estano. Se o cara passa o ano todo usando trembolona e estano, o Eu cara é vejo no que não mínimo deveria. louco, né? Então, são substâncias que você vai usar ali 8 semanas, 4 semanas, talvez. E aqui tem cara, né? Eu uso trembolona o ano todo e não sinto colateral. Aí eu olho pra cara do cara, o cara tá de jeito. Os caras não percebem. Pô, tu não tá percebendo que tu tá tendo colateral, mas tu tá tendo colateral. Tá mais ansioso, tá? O Javoski falou isso ontem, né, no MonsterCast.
Ele falou, velho, a gente não percebe que a gente tá apático, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. É Hum. foda. A Mas não ser que você seja muito observador, eu. mas a premissa dos caras é isso, né? Não, pô, eu uso trembolona, não sinto colateral algum. Sendo que você vai conversar com o cara tá olhando pro outro lado, no mundo da lua, o cara não quer conversar, o cara não dá uma risada. Então, tá afetando, mas ele não tá percebendo, né? E eu falo Uma também que coisa que eu aquilo muito reparava, do nível que você tá, tipo, porra, não adianta tu querer dizer que tu vai competir um regional e tu já vai acelerado, tipo, porra, uma porrada de weed GH, trembolona no talo, texto no talo, não sei o quê. Eu falo, pô, tu tá começando o regional agora. Quando tiver no show pro, tu vai fazer o quê? Exato. É. E outra coisa, eu lembro até que pelo que o Lucas falou no início, né, de upregulation de hormônio. Quanto mais a gente usa, mais receptor que a gente cria. Então, muitas vezes, se a pessoa tá abusando, velho, e eu já vi isso um milhão de vezes, imagino que vocês também, a gente começa a tirar as drogas e começa a responder melhor, sabe? Porque já tem tanto receptor ali, que foi criado pelo abuso, enfim, no passado, que aí o pouquinho que você tá pingando, já vai respondendo muito bem. Isso é muito comum, sabe? Uhum. Mas, ô, Neto, E, tem alguma pergunta para fazer, né? Eu queria saber a opinião do Lucas com relação à aplicação de GH subcutâneo, Ah, intramuscular, intravenoso. então, sobre a aplicação de GH, para mim o suprassumo padrão ouro mesmo é intramuscular, né? Por quê? Absorção excelente e não gera perdas, né? A perda que ocorre é muito ínfima. Muitas pessoas preconizam o uso intravenoso. Por quê? Absorção mais rápida ainda do que intramuscular, teria um pico do GH ali instantaneamente e isso refletiria no aumento do IGF-1. Então, muitas pessoas pensam e acreditam que isso funciona. Mas, assim, eu não acho muito viável, de fato, pela administração intravenosa, que pode gerar alguns problemas, né? Flebite, enfim, o fato de você acessar a via intravenosa não é tão confortável para você estar se furando ali todo dia. Eu acho que o intramuscular já é suficiente. Você vai ter um pico ali entre uma e 2 horas e vai ter uma curva de concentração um pouco mais tênue, né? Já no subcutâneo, você tem uma perda ali de 30% a 40%, salvo engano, da substância, vai ter um pico mais lento, né? E vai ter uma continuidade da curva maior. Ela vai se arrastar por mais tempo. Mas, assim, eu não vejo vantagem do subcutâneo, principalmente por esse fato da perda, né? Então, se fosse para escolher entre intravenoso, intramuscular ou subcutâneo, sempre intramuscular. Sempre, sempre. Como que eles pregam aí, Neto? Aí, tipo, Aqui é subcutâneo, cara. acho que falta Subcutâneo. nesse sentido que a galera já não sabe tanto, né? Mas Hum, engraçado que a primeira pessoa que me falou de intramuscular foi o Andrew Vu. Ele falou pra fazer intramuscular pela primeira vez, sabe? caramba. Já o resto, tipo, o Spin eu nem perguntei, Matt eu não lembro, mas eu nunca vi ninguém daí usar intravenoso, sabe? Não, acho que nem irmão, passa na cabeça dele. recentemente eu fui visitar a Michelle lá em Alagoinhas e aí cheguei em cima da hora para ir para academia, né? Então, preparei a refeição rapidão lá, tal, e fui usar insulina. Recentemente não, né? Já tem um tempo, antes da gente começar o nosso pré-contas. Aí quando eu furei, velho, que eu tirei, veio sangue junto assim. Bate Aí eu falei, rápido. devo ter acertado, né? Passei de raspão num vasinho aqui. Aí pronto, terminei de comer e fui pra academia. Irmão, quando eu cheguei na academia, eu eu falei pra Michelle, Mo, Sopado. se eu cair, pode chamar a ambulância. Foda. Eu tava ensopado, parecia que eu tinha treinado 2 horas, velho. Falei, porra, peguei o intratrainer e comecei, né? Pá, de guti-guti, e esperando e nada. Eu falei, velho, eu só não posso fechar o olho, só não posso fechar o olho, só não posso fechar o olho. Aí deu Então, umas meia já hora, assim, aconteceu algo começou muito parecido comigo, né? Comigo também. Quando eu testava, né, as coisas em mim, peguei a Lantus e eu fazia o que com a Lantus? Já que ela não tinha pico, né? Acordava de manhã cedo, a primeira coisa que eu ia fazer era aplicar a Lantus, beleza. Cheguei, apliquei a Lantus, fiz, não, vou tomar um banho aqui para fazer meu café, bem de boa. Cara, apliquei, já senti diferente, né? Porque quando a insulina geladinha, né, cai no intravenoso, você começa a sentir uma ardência maior.
Então já senti aquela ardência ali. Eu falei, não, de boa, deve ter passado aqui perto, igual tu pensou, né? E não, vou tomar o banho aqui. Quando liguei o chuveiro, bicho, começou a escurecer a vista, assim, e o sol frio. Eu falei, eita porra, hipoglicemia. Corri pra geladeira. Tomo leite condensado pra mim. Mas é foda isso, pô, porque pega você de surpresa, né? Pega você de surpresa. Você pensa que caiu no subcutâneo, mas já tá ali no venoso direto. Só para não Eu não esquecer, queria caso eu acreditar. esqueça, eu queria perguntar, alguém me lembra que era sobre hipoglicemia. Mas antes disso, eu queria perguntar se você é mais da linha, né? Porque, enfim, de novo, isso é pessoal. Mas você prefere uma dose menor mais frequentemente? Tipo assim, 4 I por dia ou alguns picos semanais, tipo assim, 8 I 3 vezes a semana? Hipoteticamente. Cara, eu já testei as duas formas, né, em atletas, e eu vejo o seguinte: depende do contexto e do que eu desejo. Por exemplo, eu acredito que se o cara tem um ponto fraco, por exemplo, o dorsal, ele vai treinar naquele dia dorsal, eu acho interessante o cara usar uma dose maior naquele dia. Assim, é uma crença, né? Eu não posso dizer até que ponto isso de fato vai fazer a diferença ou tem relevância, mas é uma crença minha. Então, se eu tenho ali 30 UI para usar durante a semana e o cara treina costas 2 vezes, eu acho interessante botar, por exemplo, 8 UI nos dias de costas, aí eu já vou gastar 16, né? E vou usar os outros 14 nos outros dias de treino e talvez num dia de descanso nem usar, né? Sim, sim. Então eu gosto de distribuir. Hoje eu penso mais dessa forma, mas já fiz também atletas Eu que nunca pensei utilizavam assim. a dose separadinha assim, tipo 4 I, 6, 7 vezes na semana. Já fiz também um dia sim, 2 dias não. Mas na prática eu vejo que você usar com mais frequência é bem mais interessante todos os dias. Eu como sempre E fiz. aí, se você não tiver como usar uma dose maior todos os dias, aí é melhor não usar, né? O cara tá usando 2 UI todo dia, não vale muito a pena. Sim. E a Melhor não outra coisa usar, que eu ia né? E perguntar, juntar mais dinheiro, trabalhar mais para comprar mais. o que eu ia perguntar, tem outra pergunta aqui, mas só para não esquecer. Vocês já sentiram em preparação, ou já tiveram relatos de atletas seus, quando tá naquela fase bem puxada da dieta, sem uso de insulina nem nada, mas sentia uns picos de hipoglicemia assim do nada, velho? Já. Sim. Tipo, velho, Muito. várias vezes assim, eu terminei o treino, fui fazer o cardio, no meio do cardio eu começo a pingar, tá ligado? E aí eu, pô, Comum. irmão, né, pra não fugir da dieta, velho, eu começo a jogar aminoácido assim para dentro, só pelo saborzinho, e vou pegar o carro e fui dirigindo assim, até chegar em casa e fazer minha refeição, sabe? Mas enfim, Aquela, a, a primeira preparação da Pamela, minha mulher, a gente tava treinando e tava um calor do caramba, porque aqui no Texas, quando é frio, quando é calor, né, cara? E aí a gente tava treinando assim na academia, ela passou do meu lado, tem uma caixa de achados e perdidos, tá ligado? Aí ela tava agachadinha na caixa, mano, revirando a caixa, assim, aí eu olhei, aí a boca dela preta. Aí eu falei assim, o que você tá fazendo aí, amor? Ela falou assim, tô procurando uma blusa de frio. Aí eu falei assim, cacete, tá um puta calor aqui, mano. Aí eu falei assim, deixa eu ver. Aí ela me deu a mão assim, gelada. Eu falei assim, meu, isso é hipoglicemia. do Falei, dá um nada. tempo lá, vai respirar, não vou subir seu carbo, não. Vai respirar, já melhora. Não vou E, subir tipo, seu realmente carbo. acontece. Ah, mas então essas hipoglicemias elas se revertem sozinhas? Reverte, né? Porque assim, o corpo precisa de tempo para reverter isso. E aí, Sim. É. quando você tá em exercício, você tá queimando a glicose que está no sangue ali. Então, muitas vezes você já está com glicogênio, tanto muscular quanto hepático, depletado, né? Então, o corpo não tem de onde tirar esse carboidrato muito rápido. E aí Uhum. a gente vai fazer o quê? Gliconeogênese, né? Que aí é a produção de glicose a partir de outros substratos como aminoácidos, né? E isso leva muito mais tempo do que o corpo simplesmente pegar ali a molécula de glicogênio e quebrar em glicose, né? Então aí acontece a hipoglicemia, é bem comum e frequente, né? Quando você está Uhum. bem restrito. Bom, para quem estiver ouvindo, a Principalmente gente está em cardio falando em de. jejum acontece. Oi? Cardio em jejum acontece muito, eu sentia bastante durante o cardio em jejum, assim. Bom, Mas mas para sempre passa. quem estiver ouvindo, a gente está falando de quando o caso é com insulina endógena, tá? Se você aplicar insulina, É, essa porra, vai Eu comer. já tive muito com o Steph em preparação. Eu estava tendo, depois às vezes, do comendo. Eu comia o cereal pós-treino, suave, dava 10 minutos, buf.
ficava podre. Então, cara, Falava isso aí já é outro caso, né? Que a gente chama de hipoglicemia de rebote. Eu acho que eu até expliquei ao Cello uma vez. E, assim, você come, no seu caso era pós-treino, né? Mas é mais frequente isso acontecer pré-treino. Então, o que é que acontece? Você come uma carga de carboidratos ali meia hora antes de treinar, e aí quando você chega na academia, começa a fazer os exercícios, né? Junta tanto a ação da insulina que você secretou para aquela absorção dos nutrientes daquela refeição pré-treino, né? Você fez 30 minutos antes de chegar na academia, junta a ação dessa insulina reduzindo a glicemia com a ação da queima de glicose pelos exercícios. Então, uma glicemia que subiu ali para 140, 150 e que era para voltar entre 70, 80 e 100, né? Acaba descendo mais do que isso. Por quê? Porque além da ação da insulina, daquela refeição que você fez, está queimando glicose também pelo exercício. Então, você pode sentir essa hipoglicemia de rebote, que a gente chama. Entendi. É bem comum, né? Você tá mudo, Thiago. Faz mais sentido ainda ter sido depois do cereal, tá ligado? Porque dá um pico muito forte. Pico de insulina. Agora, a última pergunta que tem aqui na caixinha, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, se lembrar aí, fala, sobre hormônio. Hemogenin e Dianabol, a experiência de vocês com o uso e o que vocês acham. Se quiser falar aí, Hemogenin em mim não bateu porra nenhuma. eu gosto. Mudou nada na minha vida. Mas assim, eu falo que eu gosto, Porque mas, velho, faz muito, muito tempo que eu não uso Dianabol, porque a última vez que eu usei eu ainda tinha gineco, né? Não tinha feito a cirurgia ainda, e bum! E eu, né, atribuí aquilo ali na época. Mas depois que fiz a cirurgia, isso foi 2017, né? Eu não usei mais Dianabol, então eu não sei como que eu me sentiria. Dianabol me dá dor de cabeça. Então, Mas cara, eu sei o que é que eu não uso mais há muito tempo nenhum oral em off, sabe? E normalmente a gente não usa Dianabol em contest, então enfim. Mas o que você acha, Lucas? Qual que é a sua opinião entre os dois? eu já dei várias chances pro Dianabol, né? Mas para mim é tudo que não presta. Tipo assim, o que é que eu sinto com Dianabol? Dor de cabeça por elevação da pressão arterial, aumento de retenção, sinto um aumento do estradiol mais pronunciado, né? Outra coisa que acontece em mim, bicho, que é difícil de você achar. Essa parte aqui do meu nariz, ela estoura toda a pele, cara. Parece uma dermatite. Mas eu tenho isso, tá vendo? Tá aqui agora. Não sei se dá pra Aham. ver. Fica descascando, né? Fica Mas eu tô sem descascando, tomar nada. vermelho, Que porra é coça. isso? Eu achei que era fungo, casca. Porra. Não, cara, a gente chama de dermatite, né? É uma dermatite, é a inflamação da pele. Só que assim, a causa, no meu caso, era assim, estresse ou quando eu usava o Dianabol. Todas as vezes que eu usei, eu inclusive fiz vários testes, né? Não, cara, vou usar agora. Pronto, aí, ó, um pouco vermelho e descascando aqui. Sim, exato. Todas as vezes que eu tentei usar, estourou meu nariz. Todas. Então eu atribuí a isso, a causa, né? Sim. Assim, para mim é uma substância que não dá certo para mim, né? Mas tem alguns atletas meus que se dão muito bem. Aumento de força, pump, volume muscular, não retém tanto. E Mas sobre o Hemogenin, em termos de perfil da droga, assim, entre as então, o duas. perfil da droga é uma substância que é bem mais agressiva, miligrama por miligrama, do que a oxmetolona, que é o Hemogenin, né? Mas, assim, o Hemogenin é uma substância que, particularmente, eu gosto muito. É muito versátil, ela tem uma efetividade na melhoria da ressíntese de glicogênio muito boa. É uma substância que dá para você usar no pré-contest, é uma substância que dá para você usar no carb-up, melhora o rendimento do treino. Então, é uma substância, assim, muito válida, versátil, e que, com relação a colaterais, eu não vejo esse bicho de sete cabeças, assim, sabe? No máximo, uma para as substância. meninas, você acha tranquilo, Lucas? Você tem algum colateral Cara, Gosto que muito. apareça com Cara, frequência? eu vou te dizer que oxmetolona, em relação a outra substância que é a queridinha das meninas, que é a oxandrolona, eu prefiro 1000 vezes a oxmetolona. Eu 1000 vezes. Também. Eu Então, comecei a usar e comecei a testar em Lane também. E minha parceira, né, eu treino com uma mulher aham. sinistra, só que
assim, começamos juntos. Na minha vida, o Hemogenin não fez a menor diferença. Acho Tinha que tu treinos que, tomou errado, pô. Toma de novo. tinha treinos que eu tirava o Hemogenin e treinava melhor. E aí, e ela usando, ela começou a ficar empedrada, velho. Ela tava com Pois é. aquele aspecto mais fofo, né? Tava bem cara de off-season, assim. Foi o A mesmo gente não mexeu laboratório? na dieta. Hã? Foi o mesmo laboratório? Não, eu tava usando o Lander e ela tava usando um laboratório daqui de Eu Salvador, acho que que você alguém tem que deu tomar para o ela aí dela. de... Acho que O você dela tem tá que tomar o dela. hiperdosado. Tá hiperdosado o bagulho. E, assim, qual a dosagem que ela tava usando? Lembra aí? Eu acho que era, não lembro se era 25 ou 50, porque os O dia? comprimidos vinham com uma dosagem só. Pré-treino, Caramba. dia de treino. Acho que era Aí 25, receba né? também, né? Assim, eu vejo muitas meninas hoje usando 30, 40 miligramas e sem colateral androgênico algum, Mas por cara. dia ou por semana? Por dia. Por Sério? dia. Caramba, velho. Então, Pré-treino. Ela usa, a oximetolona, ela dá ela usa o pré-treino. essa flexibilidade para você trabalhar com menina, né? Porque imagina aí, uma menina usando 30, 40 de oxandrolona. É. Com certeza ia pipocar de colateral androgênico, né? Eu Não tem usei nem pra onde 30, correr. imagina, a última vez. Eu Por quê? uso. Muitas meninas eu não uso em todos os treinos. Eu costumo usar alguns treinos específicos. 3, 4 vezes semana. Depende. Ah, bom. Tá aí outra pergunta boa, então, né? E no zero colateral, tipo assim, já vi meninos usando 6 meses direto, fígado intacto, zerado, porque elas usam menos que a gente também. Então, tipo assim, é uma que eu sempre usei, gosto muito, sempre dá muito bom. Quanto que você costuma passar, André? 12,5 geralmente, máximo 25, dependendo da menina, assim, algum dia específico. Mas não todos, por exemplo, se eu usar 25 um dia, talvez outro dia eu use 12,5. Só usa Entendeu? Eu vou menos. mais pela dosagem semanal. Semanal. Aham. E aí Eu divido. costumo ficar nessa faixa também, 10 e 20 miligramas. Mas, como eu disse, já vi relatos de usar dosagens maiores. E, assim, é uma substância, como eu disse, muito segura. Aí eu vou entrar no mérito de liberação de comercialização, né? A oximetolona, ela era utilizada, inclusive, por crianças caquéticas, crianças com anemia, queimadas, enfim. E aí, quando você vai olhar na bula, a posologia, se eu não me engano, 5 miligramas por quilo. Então, tu pega uma criança ali de 40 quilos, que usa Caralho. 5 miligramas por quilo, que é a dosagem máxima, 5 vezes 40 dá 200, né? Então, 200 miligramas por dia a criança usava. Então, Caralho. a gente que usa para finalidade esportiva, né? A gente usa para um homem no máximo ali 50, 100 miligramas, estourando. E os tratamentos para essas crianças eram de 6 meses, podendo ser continuado por mais tempo, né? Então, vocês acham que os órgãos de vigilância iriam liberar essa substância para ser usada nessa dosagem ao longo desse tempo, se de fato não fosse seguro, ou se não compensasse, né? Então, não, né? Então, é uma substância que é bem mais saudável do que o Dianabol, por exemplo. Pronto, Olha, acabei antes de de você falar, confirmar. antes de você Acabei falar de a próxima, confirmar eu a preciso dosagem com o vazar. Wayne aqui. Ô, Netão, vai lá. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Valeu, Neto. Valeu. Valeu, meu irmão, um Valeu. abraço. Qual é a Acabei de dosagem? confirmar. Eu tinha passado para ela 25. Só que quando ela ganhou de presente, o Era Emo, cápsula. eram cápsulas comprimidos de 50, não era cápsula. Eu até falei para ela, porque a cápsula você, sei lá, né? Você Dá pra dilui quebrar. metade da cápsula Não, na mas água comprimido dá pra e. quebrar no meio, não? Com a faca? É, Enfim, ela tá usando de 50. E aí eu conversei com ela esses dias, né? Se ela tinha reparado algum colateral e tal. Ela falou, poxa, não, eu fui ler os colaterais comuns, que são queda de cabelo, acne e alguma Ela coisa é que pode casca acontecer grossa, assim. filho. Esquece, ali pode mandar 100, vai então, dar cara, nada. Ela falou, não, ela meu. deve ter volume muscular o suficiente, né, para aproveitar de Ela fato essa tem. dosagem e Ela é uma tem. substância forte. que tem um perfil bem menos androgênico do que a própria oxandrolona. Então, Pois é. aí mais um relato, né, de uso de 50 miligramas por dia e a menina não teve nada. Teve nada, ela até brincou, ela falou esses dias, disse que o meu cabelo ia cair e meu cabelo tá crescendo mais rápido agora. Tá lá, tá treinando, tá inteira.
Pois é. Alguém chegou a perguntar alguma coisa sobre a combinação de ésteres de testosterona? Sobre... Não Não, falamos isso. Porque mandaram essa pergunta na caixinha que eu abri aqui. E eu acho que é uma pergunta que ela é recorrente, né? Até quem já está há mais tempo nessa e fica na dúvida quando pega um coach gringo, o cara passa lá prop, cipionato e mais alguma, né? Mais algum éster Pô, diferente. mas muito Lucas, coach gringo passa, tipo, enantato e prop junto, tipo... qual é a sua opinião, cara? O que você acha? Acha que vale a pena, não vale? Eu vou falar com relação ao que eu faço hoje, né? Em off-season, eu acho que é até mais confortável você manter um éster mais longo ali, um enantato mesmo, talvez um cipionato. Mas em pré-contest, muitas pessoas preconizam o cara tirar a testosterona ali da corrente sanguínea um período antes do campeonato, para reduzir a questão de retenção de líquido, reduzir estradiol, aquilo que a gente já sabe, né? Então, o que é que eu faço muitas vezes? Pré-contest, eu venho utilizando, por exemplo, o enantato e faltando ali uns 30, 40 dias, eu começo a trocar pelo propionato, né? E aí, isso me dá a flexibilidade de tirar testo bem mais perto do campeonato, né? Porque o enantato, se eu tirar ele com 15 dias, faltando 15 dias para o campeonato, quando chegar no dia do campeonato, vai ter uma concentração considerável ali ainda, né? De testosterona. Já o propionato, se eu tirar ele com 15 dias, provavelmente vai ter nada ou quase nada, né? Então, dá essa flexibilidade maior. Mas, muita gente prefere trabalhar mesmo em off com mais de um extra, né? E muita gente prefere, por exemplo, uma Durateston em relação a uma Deposteron. E aí seria a comparação, né, entre um mix de éster de testosterona, que seria a Durateston, em relação a um éster só de meia vida mais longa, que é o cipionato, que é a Deposteron. Mas assim, na prática, que eu vejo, cara, eu não vejo tanta diferença assim entre você usar um éster longo só ou usar um mix de ésteres. Eu nunca vi também na prática a diferença de usar, tipo, o cara tá usando enantato e prop junto ao mesmo tempo para ele usar só enantato. Eu não consigo identificar, tipo, porra, o porquê. Lucas, você acredita que pode haver diferença a nível de manifestação de efeitos colaterais a depender do éster que a pessoa escolha? Sim, sim. Tem aluno que relata ginecomastia com cipionato, mas quando usa a mesma dose da Durateston, não relata. Luan tem isso Isso com é... prop, né? Se eu não me engano. Velho, eu tava esperando a opinião dele porque eu ia falar exatamente isso. Sim. Se eu Então, chegar, se eu passar perto de um bujão de propianato, já acusa. Os dois peitos já dão a sensibilizada. já aponta assim para E, uma pampola, né? e se eu, se Opa! eu, se eu, se eu usar cipionato, velho, é a mesma coisa. Dose baixa ou dose alta demora um pouquinho mais, mas a gineco vem e ela vem forte. Se eu usar Durateston ou se eu usar enantato, eu posso usar, já chegamos até 750 miligramas, eu não tenho colateral visível nenhum. Não cai cabelo, não dá espinha, não dá gineco, não dá porra nenhuma. E eu fiz a dosagem da testo, né? Para ver, obviamente, se o que eu estava usando era testo mesmo, se não era. E o que fez com que o exame detectasse um valor mais alto de testo era sempre quando eu usava Durateston. Então, quando eu usava Dura, assim, eram duas ampolas na semana, a testo batia 10 mil, 9 mil. Quando eu usava propionato, e eu sei que isso tem a ver com as flutuações da droga ali, meia-vida e tudo mais, e da hora, o dia que eu fiz o exame, mas sempre essa concentração de testo ela parecia um pouquinho mais baixa. Talvez por não haver um empilhamento e tudo mais. Mas o quanto Porque mais baixa? Chegava em quanto, assim, mais ou menos? a, quando eu usava prop, ficava sempre ali entre 3 e 6 mil. Nunca subia Já muito é além muito. disso. Mesmo usando, assim, usando a mesma quantidade, né, Uhum. ml por miligrama, comparando assim, só 500 de prop, 500 de enantato. Então, 500 de enantato batia 7, batia 8. 500 de prop batia 4, batia 6. E era assim, claro que tem influência na questão do pico de absorção, quanto tempo você coletou, tudo isso. Sim, Mas assim, era para ser o seguinte, 500 miligramas de enantato de testosterona
era para bater menos do que 500 miligramas de propionato. Por Porque conta do miligrama peso por do éster, miligrama, né? Eles por conta do têm. peso do éster. Porque quando a gente fala assim, 500 miligramas de tal éster de testosterona, não quer dizer que seja 500 miligramas de testosterona, é do éster. Então, quando você desconta ali o peso de um éster mais curto, sobra mais testosterona, né? Se Então, eu não era me para ser o engano, contrário. o enantato tem a cada 100 miligramas 60 e pouco, né? 70, É, e o 60 e prop tem pouco, 8, 70 e pouco. Já e o o prop prop tem tem 80 e 80 e pouco, pouco. né? É, Ah, justamente, de teste. legal. Mas, cara, Então, galera, isso é um mistério muito grande nessa questão. E é real. Isso aí, é real. um recado para vocês que estão ouvindo: não se baseiem pelas coisas que eu digo, porque aparentemente tudo que funciona com todo mundo, comigo não funciona. Eu sou todo o contrário do que vocês deveriam fazer. Mas é real isso aí. Tem um atleta meu que ele odeia Deposteron, cara, esse Pionato. Ele tem. Normal, eu também não gosto de campeonato, não. Eu sou Vai, enantato all day, pra teste sempre. pra mim, todas são boas, só que o problema com prop, a resposta no caso é boa, mas prop tende a inflamar, sabe? E eu não gosto de coisa que inflama, velho. Eu sou chato com dor. Isso É chato, acontecia né, muito cara? Tipo comigo, assim, velho. às vezes até incapacita de você treinar uma determinada Exatamente. musculatura por conta disso. É por isso que eu E não aí sei, não vale a pena, né? eu não sei qual que é a sua opinião quanto a isso, mas as pessoas falam muito de fazer spot, né? Eu não gosto de fazer spot, velho, porque dói. E se dói, eu não treino, e se eu não treino, porra, o que adianta? É, é melhor Eu. treinar. Pois é. Inclusive, esse é um assunto que até hoje eu não encontrei ninguém. Assim, eu não sei de ninguém que, até onde eu sei, tem experiência própria com fazer local, sabe? Não sei se você tem, mas se eu conheço alguém, a pessoa nunca foi honesta comigo, porque eu queria muito ter uma conversa sobre alguém que tem experiência para saber o relato dela. Não sei se você tem Então, algum. cara, local com algum óleo de absorção mesmo ou local com Sintol, alguma coisa do tipo? Com sintoma. Não, com Sintol tem uns caras aqui que fizeram, mas fica uma porcaria, cara. É, né? Mas assim, o CO, que é o óleo de preenchimento local, que seria a finalidade de você ir preenchendo ali mecanicamente e expandindo a fáscia, né? Mas, Isso eu já fiz. tipo, MCT, alguma coisa assim, além de sintoma, ou... O MCT, ou Grapeseed Oil, ou o de amendoim mesmo, ou até com uma boldenona subdosada, por exemplo. Sim. Boldenona, por um teste mais longo, ela é mais indolor, né? É justamente o inverso do propionato. O propionato, por ser um éster curtinho ali, ele tende a inflamar mais, a ser mais dolorido. E aí o que é que os caras faziam muito? Pegava aquela boldenona veterinária mesmo, 50 miligramas por ml, e quero dar uma melhorada aqui no tríceps. Fazia 2, 3 pontos no tríceps com 3 ml cada aplicação. Então o cara aplicava ali uma dosagem não tão grande, né, da substância, mas mecanicamente promovia aquela expansão da fáscia, né? Porque estava colocando uma quantidade mais alta de líquido ali. Eu já tive uma experiência quanto a isso. Foi um período que eu estava testando dose bem alta, né? Eu aplicava 6 ml por dia. Agora era tudo, era tipo assim, 1 ml de teste, 1 ml de deca, 1 ml de bold. Aí na outra seringa era 1 ml de hemo líquido que eu tinha. Aí Moço tinha. era oleoso. Era oleoso. Sim. Oleoso. Tudo oleoso. Aí tinha estano e tinha. Eu acho que era um Masteron. Era Caralho. loucura que eu fazia. Aí eu fazia, né? Local no tríceps. Eu senti, de fato, uma facilidade de evoluir o músculo. Não pela ação das substâncias no local, mas pela de fato, a expansão mecânica ali, empurrando mesmo. O líquido empurrando a fáscia. Como Que se doido. tivesse abrindo espaço para você crescer, né? Você sentiu? Mas é algo que, assim, não é tão praticável, né? O cara tem que ser meio masoquista para estar fazendo isso por médio e longo prazo, né? Sim. Não, mas assim, um Rossi da vida, por exemplo, ele no caso é sintoma, né? Cara, ele tem preenchimento e é bem visível isso, É, eu principalmente sei. nos braços dele. Tem gente que parece que fica bom, tá ligado? O bagulho. Tipo, o braço de Rossi, o bíceps dele é, lógico. Mas quando ele contrai, fica bonitão, tá ligado? Quando ele pousa, fica lindo, cara. Eu acho que Pronto, valoriza quando ele tá seco. sim, quando ele Mas, tá seco. mas e é Quando na ele pose? dá aquela largada de treinar, né? Que ele para de treinar, muitas vezes o Quando ele cara vai fica ver ele parado, assim tu de consegue camisa. ver.
Aí fica bem feio. Porque, tipo assim, murchou tudo, menos o braço dele. Porra, é essa? Ele parado com pano. Essas loucuras de início, assim, velho, eu lembro que quando eu comecei, né, na mão de um coach que botava para usar, assim, meu irmão, a lista é essa aí, se vira, você tem que jogar tudo isso aí na semana. E aí chegou a fase da preparação que tinha o estamacoso pré-treino. Caralho. E, bicho, tudo em mim inflamava pra caralho. Cello pegou essa fase ainda. Qualquer coisa que eu usava de qualquer Qualquer laboratório, laboratório. qualquer coisa, mas não era uma inflamaçãozinha de ficar dolorido, local, era aquela inflamação de você ter febre local, de ficar extremamente vermelho. Se fosse na perna, eu não conseguia andar, ficava um dia inteiro de cama, tá ligado? Era uma parada assim, absurda. A única coisa que não me incomodava porra nenhuma era o estando aquoso. Eu jogava, parecia que eu não tinha jogado porra nenhuma pra dentro. E aí, com o tempo, hoje em dia, os caras reclamam, pô, não sei o que lá dói, não sei o que lá dói. Se eu jogar 3 ml de Durateston de farmácia no mesmo spot, eu não sinto porra nenhuma mais. Não importa, o que você me der para jogar para dentro, velho, passa como se eu não tivesse usado porra nenhuma. Não importa se é próprio, não importa se é. E aí, é uma loucura. Esse esporte, realmente, a gente ouve falar um monte de coisa, né? Relato de gente disso, de gente daquilo. E a primeira vez que eu me identifiquei com alguém que tinha feito algo parecido, ou passado por algo parecido, foi o Zanca, quando ele foi lá falar no Monstercast, o quanto que ele usava de Clembo, o quanto que ele usava de stun na pose, essas coisas. Eu falei, caralho, meu começo foi igualzinho, velho. E as coisas eram, sabe, aconteceu muito parecido também, era muito... Só o shape que não evoluiu igual, mas o resto era a mesma coisa. Bom demais. Como que você costuma fazer desmame de tiroidianos? E se fizer, como que você costuma fazer de clenbuterol? Porque o clenbuterol eu não faço. Tiroidiano vai meio que no feeling, assim, sabe? Mas você tem alguma regra, por assim dizer? Tireoidiano progressivo mesmo, desmame progressivo. Tipo assim, se o cara tá com 50 microgramas de T3, né? Não vou nem falar do T4, fala logo do ativo mesmo, que é o T3. Passa uma semana, duas, com 50 microgramas, mesmo depois do campeonato, e aí reduz para 25, depois reduz para 12,5, mais ou menos no mesmo período de tempo, depois Tem muita corta. regra. Mas clenbuterol, para de vez mesmo. Minha Tem vida. cara que eu não concordo com isso, né? Mas tem cara que passou o campeonato, continua mandando ali uma quantidade de clenbuterol para não rebotar. Bicho, eu não vejo sentido algum nisso. Por quê? Nenhum. Porque quanto mais você usa clenbuterol, mais você está internalizando os receptores e mais de fato você está reduzindo sua sensibilidade a qualquer beta-agonista, né? Sim. Inclusive os seus beta-agonistas endógenos. Então, você está querendo, quero controlar um rebote, sendo que mais na frente você vai sofrer um rebote pior porque você está fazendo isso. Aí você costuma ciclar clenbuterol? Porque eu vejo muita gente fazendo isso. Então, todas, até eu acho que ano passado eu fazia, né? Tipo 15 on, 7 off. Hoje, a forma que eu estou fazendo mais é de fato dose progressiva, né? Começa com uma dose bem baixa, 1 ml geralmente, que dá 20 ou 25 microgramas, e vou subindo progressivamente. Subo para 2, depois para 3, Mas você mas usa uso cetofeno, uso algum... contínuo. Não, sem cetofeno. Eu E gosto. outra, assim, quando o cara está em uso de tireoidiano, né, potencializa muito o efeito do clenbuterol, por conta de fato da facilidade que existe de brotar novos receptores beta-androgênicos, né? Então, os hormônios da tireoide têm essa capacidade de produzir mais esses receptores. E aí o clenbuterol consegue ir se ligando ali com mais facilidade sem ter tanto esse efeito de diminuição da sensibilidade, né? Que é muito pronunciado esse efeito, porque, tipo, você começa a usar o clenbuterol hoje, 2, 3 ml, com 5 dias você já não está sentindo mais nada de colateral, né? Sim, sim. Não E sei eu se não, está funcionando, mas... eu não acredito, assim, que, porque não estou sentindo colateral, não está fazendo efeito. exatamente. Mas eu acredito que reduz, sim, um pouco, né? Não é que deixe de fazer efeito, mas reduz a potência. E aí os hormônios da tireoide, tireoidianos no geral, eles conseguem manter por mais tempo
essa potência do clenbuterol, né? E de todos os beta-agonistas, na verdade. Eu tô procurando, não sei se alguém mais tem mais alguma pergunta, mas eu tô procurando a lista oficial do Arnold aqui, só para pegar sua opinião. Mas eu não tô achando, velho. Mandaram algumas Eu aqui. mandei no Instagram agora uma atualização para tudo, Nick, aí dá uma olhada. Nick? Esquece, tá? É. Perguntaram aqui o Alguém tem que a lista do poderia Arnold? fazer. Não, mas eu posso tentar puxar aqui. Abre aí no direct o grupo. Você mandou, André, a lista? Não, eu mandei uma atualização agora que acabou de sair. Ah, eu vi. Esquece, hein, filho. Perguntaram aqui o que poderia ser feito para reduzir o risco de inflamar a aplicação. Alguém quer responder? Da inflamação? Depois Trocar que Eu acho que laboratório. fica mais relacionado ao óleo do produto. Usar menos ml. Ou diluir com outra coisa. Ah. Eu, tipo, quando eu uso alguma coisa que dói, em vez de botar 1 ml no lugar, eu boto meio, tá ligado? Isso aí funciona bem. Mas hoje em dia, tu tão acostumado com os negócios da Bel que, velho, eu boto 3 ml no bíceps e nem sim, tá ligado? Uma coisa que eu reparei quando eu tinha um problema sério com as inflamações era o que o André falou, a escolha do óleo. Só que não é sempre que você vai conseguir, né, ter acesso a quem faz as paradas para faz um para mim aí com óleo de uva, na moral, porque o óleo de uva, para mim, quando eu tinha o meu problema, era o que salvava a minha vida. Quando eu conseguia alguma coisa que o veículo era o óleo de uva, ao invés do óleo de amendoim, do óleo de algodão, do óleo de girassol, era o que aliviava as dores. Não ficava 100%, mas melhorava pra cacete. Se eu pegasse óleo de amendoim pela frente, um abraço. E Era... tem gente que tem muita sensibilidade, sobretudo ao de amendoim, né? Mas com o tempo não melhorou. O quê? O hemogenin não existe mais de farmácia, né? Não. Só Não. farmácia de população. Achei, peraí. Eu tô com a lista aqui dos Men's Physique. Eu achei aqui. Show? Lucas, sua opinião. Top 5 aí da Ultra. Ou top Cara, 3, top 5. top 5, vai. Eu acho que vai seguir mais ou menos igual o Olímpia, né? E a gente vai ter uma surpresa muito boa aí com o Clarida, né? Eu acho que ele vai brigar bem aí no meio dos caras da Open. Aparentemente, ele afirmou, se eu não me engano, que se ele ganhar, ele vai mudar para Open, né? Sei lá. Aparentemente, né? de fato isso. Porque o Arnold é um termômetro, né, para a Olímpia. É. Mas me diga qual que é a sua opinião aí no top 3 ou top 5, enfim. Cara, top 3, vamos lá. Acho que em primeiro lugar fica entre Nick Walker. Talvez cara, é porque é uma incógnita muito grande o Sean Clarida. Mas pode ser que eles briguem aí no top 3 entre Big Ramy, eu acredito que ele vai sair bem, Nick Walker e Sean Clarida. E eu acho que o Dauda fica figurando ali, entre segundo e quarto lugar. Eu acho que é o que a gente sempre tem essa discussão, né? De quanto que o dryness e o hardness, assim, do Clarida vai se sobressair quando ele fica perto de caras como Samson, tá ligado? O Andrew até o Big Ramy, né? Que os caras são muito, muito grandes, sabe? É muito difícil saber. Na minha opinião, sei lá, velho, ó, a gente sempre tem que meio que mediar o que a gente pensa e o que a gente acha que os juízes vão fazer, mas eu vou dizer que eu gostaria que acontecesse, que é o Nick ganhar, o Clarida ficar em segundo e o Samson ficar em terceiro. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu imagino que seja, tipo assim, Nick, Big Ramy, e aí eu não sei como é que o Andrew vai vir, enfim, é bem difícil, mas eu acho que o Big Ramy eles ainda vão botar no top 2, atrás do Nick, mas eu não vejo mais o Big Ramy voltando, sabe? Para mim... Cara, eu vejo o Bonac vindo bem. Tu viu a última atualização? Eu gostei. eu gostei, mas eu acho que pro Nick não tem pra Eu acho o Bonac não pra ganhar, muito coadjuvante, tá ligado? Você acha o quê? O William Bonac sempre muito coadjuvante, assim, nunca é o famoso vice, tá ligado?
É, O eterno vice. Eu vejo ele como Ele é eterno tipo o vice. Vasco. mas, ô, André, qual é o seu top 3? Eu Pra acho mim, que o Nick ganha. Eu também. Eu acho que o Andrew Jack vai ser segundo. E o Clarida terceiro. O Andrew é muito... Sei lá, tô curioso para ver essa temporada que ele passou lá treinando com aquele maluco lá. Isso vai ser o maior diferencial, não é tanto o acerto. O acerto também, mas é o cara puxando ele todo dia, sabe? Eu acho que isso vai fazer uma puta diferença. Eu vou até reformular o meu, vai ser pra mim, na minha opinião. Nick. Caralho, é muito difícil, velho. Andrew, Clarida e daí Dauda. E eu não gostaria de ver o Big Ramy nem em quinto, mas eu acho que ele fica em quinto. eu acho que do top 2 até o top 5 é o mais difícil, cara, do que o primeiro. Eu acho que o primeiro é unânime aqui, Nick Walker. O que você acha, Luan? Para mim é Nick, primeiro. Segundo lugar, Sean. Terceiro lugar, Andrew. Quarto lugar, Samson. E o quinto, velho. Eu acho que vai ficar ali entre o Bonac e o Big Ramy. Eu gostaria do Mas eu acho que os Cavalo, caras, eu acho que não vai ser, sabe? Mas eu gostaria que fosse ele. Vai ser bom. eu acho que os caras já descartaram o Big Ramy, velho. Assim, É. para ele mostrar, Eu não vejo para ele ganhar melhorar. alguma coisa ou Pô, subir ele tem que melhorar posições. muito do que ele fez lá no Olímpia em É. pouco tempo. Sim. É. Eu acho que ele precisa de mais tempo para melhorar. Ó, o Giga, ficou em último. Ainda assim ganhou $2.000. Viu, filho? Bom, deu pra jantar lá. Pois é. E Pô, aí, mas se você pegar aí, Fala. esse campeonato que o Giga ficou em nono, porra, o sexto lugar foi o Brett, o sétimo lugar foi o... Você foi lá olhar a line ali, tipo, vários caras bons que ficaram no mesmo bolo ali, né? É. Cadê? Pois é, né? Olha o nível. Mas ó, o Simpson foi em quarto ano passado. Ele evoluiu muito do ano passado pra cá, tá ligado? Ele sobe isso aí, velho. Só que, pô, Steve Cook já Mas falar, foi o nível ano passado não tava que nem o desse ano. Esse ano vai ser muito mais pesado. muito mais pesado. Ah, inclusive, para quem estiver assistindo, a gente vai fazer uma live, tá? Do mesmo esquema do Olímpia. Quem A tava no ser Olímpia. divulgado no Instagram mais tarde. Já Mas vê os horários aí, ó. Vai ser na sexta? dia 3. E ué, é sexta? Calma aí. Ah, são 2 dias? Aparentemente. É sexta à Ué, noite e sábado à noite também. mas era assim? Não lembro. Eu acho que era. Eu não lembro, não. Eu acho que era assim, sim. Galera, alguém Tá tem bom. mais alguma pergunta? A gente vai encerrar por aqui. É isso. É isso, Eu né? acho que é isso. Lucas, muito obrigado por ter compartilhado, por ter vindo aí pro episódio. Foi muito bom, a gente respondeu coisa pra caralho. Foi muito mais do que eu pensava, inclusive. Nem sei quando que a gente começou. Deve ter umas 2 horinhas, né? 2 horas, 2 horas e meia. Mas a gente... Por aí. Acho que foi bom, galera. Muito obrigado por terem mandado pergunta. Lembrando, ajudem aqui compartilhando, curtindo, seguindo, se inscrevendo, Deixa o like. deixando o like. O Instagram de Lucas está lá para todo mundo que viu aí no início. E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Valeu, Um Lucas. abraço. Tamo junto. Obrigado pelo convite, né? Espero ter contribuído de alguma Com forma certeza, aí foi com as sensacional. perguntas. E precisando, querendo me convidar novamente, estou sempre à disposição, viu? Você está com É vagas nóis. abertas Valeu. para consultoria, essas coisas, tudo certinho para quem tiver interesse? Não escutei direito. Repete. No momento, se tem vagas abertas para consultoria, para quem tiver interesse? Então, né? Tava até final do ano passado com as vagas fechadas, mas esse ano decidi me dedicar mais tempo à consultoria e abrir 100 vagas, né? Esse ano. Ainda restam 17. Pronto. Então, quem tiver interessado, chama Então, ele quem lá. quiser, corra, porque depois do carnaval, né? Sabe como é? Todo mundo querendo voltar a fazer dieta, treinar, enfim. A maravilha, né? Pode ser que dê um boomzinho aí agora. Ótimo. Beleza, Pé galera. de meia, Grande né? abraço aí. Falou, bom dia para vocês. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Luan, se liga no Junto, celular. valeu. Viu?